Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, existe um silêncio dentro de você que Deus conhece profundamente. Um silêncio que carrega cansaço, expectativas frustradas, perguntas sem resposta e muitas vezes uma fé que insiste em permanecer mesmo quando o coração está pesado. Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de que ainda falta algo, como se sua caminhada espiritual estivesse incompleta, como se Deus tivesse começado algo em você, mas o processo estivesse lento demais para a sua dor. Mas hoje, o Senhor te lembra de uma verdade que sustenta a alma. Nada do que Ele começa fica pela metade. O que Deus iniciou em você não foi um impulso, não foi um momento emocional, não foi apenas uma decisão isolada. Foi um plano eterno, pensado antes mesmo de você perceber a necessidade de ser alcançado. Quando Deus tocou sua vida, Ele não apenas te tirou de um lugar escuro, Ele te colocou em um caminho de transformação contínua. E esse caminho não é marcado pela perfeição imediata, mas por crescimento, aprendizado e dependência diária. A fé não é um evento encerrado no passado. Ela é uma obra viva que continua se movendo dentro de você, mesmo nos dias em que você se sente fraco. Deus não te salvou apenas para te deixar sobreviver espiritualmente, mas para te conduzir a uma maturidade que vai sendo construída passo a passo, oração após oração, entrega após entrega. Se hoje você sente que ainda não chegou onde gostaria, isso não é sinal de abandono, é sinal de processo. O Senhor continua trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver, fortalecendo raízes profundas para sustentar aquilo que ainda vai florescer. Quando Deus te alcançou, Ele não apenas apagou um passado, Ele inaugurou uma nova história. Ainda assim, muitos acreditam que a salvação é um ponto final, quando na verdade ela é um ponto de partida. Você foi perdoado, foi aceito, foi feito filho, mas continua vivendo em um mundo que pressiona, distrai e tenta moldar seus desejos longe da vontade de Deus. E isso gera conflitos internos, sentimentos contraditórios, lutas silenciosas que ninguém vê. Talvez você já tenha se perguntado: se Deus me salvou, por que ainda enfrento tentações? Por que ainda erro? Por que ainda sinto esse peso? A resposta não está na fraqueza da salvação, mas na profundidade dela. A obra de Deus não se limita a livrar você da consequência do pecado. Ela trabalha diariamente para libertar você do domínio dele. O Senhor não está apenas interessado no seu destino eterno, mas na forma como você vive hoje, nas escolhas que você faz, nos pensamentos que cultiva e nos caminhos que decide seguir. Cada dia é uma oportunidade de Deus moldar seu caráter, alinhar sua mente e fortalecer sua fé. A luta que você enfrenta não significa derrota, significa que algo vivo está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo habita em você para confrontar, corrigir, consolar e guiar. Ele não te acusa para te afastar, mas te chama para crescer. E esse crescimento nem sempre é confortável, porque exige renúncia, vigilância e entrega. Mas é justamente nesse processo que você percebe que não está sozinho, que Deus caminha com você mesmo quando o passo é lento. A transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece quando você escolhe permanecer, mesmo quando seria mais fácil desistir. A vida com Deus não é estática, ela é movimento. É por isso que a caminhada cristã é descrita como um andar diário, um percurso que exige atenção, decisão e responsabilidade. Deus faz a obra dentro de você, mas Ele também te convida a cooperar com aquilo que está sendo gerado no seu interior. Isso significa viver de forma consciente, entendendo que cada escolha carrega consequências espirituais.
Trabalhar a salvação não é tentar merecer o amor de Deus, mas permitir que o que Ele já colocou em você se manifeste de forma visível. É permitir que a fé influencie seus hábitos, suas palavras, suas reações e até mesmo seus pensamentos mais íntimos. Muitas vezes, o maior desafio não está nas grandes decisões, mas nas pequenas concessões diárias que parecem inofensivas. O Senhor te chama a viver com reverência, não com medo paralisante, mas com um profundo respeito pela seriedade da vida espiritual. Sua alma tem valor, seu coração importa, sua comunhão com Deus não é algo secundário. Quando você entende isso, passa a vigiar mais o que entra na sua mente, o que ocupa seu tempo e o que alimenta seus desejos. A fé madura não ignora o perigo do pecado, mas também não vive escravizada pela culpa. Ela se posiciona com humildade, reconhecendo a dependência total da graça. Deus não te chama para viver uma espiritualidade superficial, mas uma vida alinhada, onde o interior e o exterior caminham juntos. Esse é um processo que exige constância, porque crescer espiritualmente é escolher todos os dias permanecer no caminho, mesmo quando ninguém está vendo. Muitas pessoas se frustram na caminhada espiritual, porque em algum momento acreditaram que a conversão encerraria as lutas. Mas Deus nunca apresentou a salvação como um ponto final. Ele a apresentou como um novo começo. Ser alcançado por Cristo é o nascimento de uma nova vida, não o término do processo. A partir desse encontro, inicia-se uma jornada de renúncia, aprendizado e perseverança. Você é chamado a correr uma carreira, não a assistir de longe. E toda corrida exige fôlego, disciplina e foco. Haverá dias em que o cansaço vai tentar te convencer a parar, dias em que o passado vai tentar te puxar para trás e dias em que o medo do futuro vai querer te paralisar. Mas o Senhor te chama a continuar, não apoiado na sua força, mas na certeza de que Ele está à frente, sustentando cada passo. Quando você tropeça, Deus não se afasta, Ele estende a mão. Quando você se sente seco espiritualmente, Ele te chama de volta à palavra, porque é nela que a fé é renovada. Crescer não é nunca falhar. É saber para onde voltar quando se falha. O amadurecimento espiritual acontece quando você aprende a responder às dificuldades com dependência e não com isolamento. Deus não espera que você caminhe sozinho. Ele deseja que você aprenda a caminhar com Ele. Cada dia de perseverança, mesmo silencioso, constrói algo eterno. A obra que Deus começou em você não está baseada na sua performance, mas na fidelidade dele. Por isso, não desista no meio do caminho achando que chegou ao seu limite. O Senhor vê além do agora e continua te fortalecendo para avançar. O verdadeiro crescimento espiritual não nasce do esforço humano isolado, mas da permanência em Cristo. Muitos tentam mudar apenas pela força de vontade, mas logo se cansam, porque transformação não vem de tentar mais, e sim de permanecer mais perto. Deus nunca te chamou para viver uma fé distante, baseada apenas em obrigações religiosas. Ele te chamou para relacionamento, para intimidade, para dependência constante. Quando você permanece, a vida de Cristo flui em você de forma natural. A oração deixa de ser um dever pesado e se torna um refúgio. A palavra deixa de ser apenas leitura e se transforma em alimento que sustenta sua alma nos dias difíceis. A obediência deixa de parecer prisão e passa a ser expressão de confiança. E à medida que você se mantém próximo, algo começa a mudar por dentro.
Aquilo que antes parecia normal começa a pesar. O que antes atraía perde o brilho. Seus desejos vão sendo ajustados. Sua consciência se torna mais sensível e você passa a perceber o que agrada e o que entristece o coração de Deus. Esse é o agir silencioso do Espírito Santo, moldando você dia após dia. Ele não trabalha com pressa, mas com profundidade. E mesmo quando você não percebe mudanças imediatas, elas estão acontecendo. Permanecer em Cristo é escolher voltar todos os dias, mesmo quando a fé parece pequena. É entender que sem Ele, você não consegue produzir frutos que permaneçam. Mas com Ele, até os processos mais difíceis se tornam instrumentos de crescimento e cura. E se você entende que precisa se aproximar mais de Deus nesses dias, expresse isso nos comentários com um amém, ou compartilhe como você tem buscado permanecer na presença dEle. À medida que você permanece em Deus, algo profundo começa a acontecer no seu interior. A transformação verdadeira não é apenas comportamental, ela é espiritual. Não se trata apenas de mudar atitudes externas, mas de permitir que o Espírito Santo renove sua mente, alinhe seus pensamentos e reeduque seus desejos. Muitas vezes, essa obra acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, mas é poderosa. Você começa a perceber que certas escolhas já não fazem mais sentido, que algumas conversas já não alimentam sua alma e que determinados caminhos já não combinam com quem você está se tornando. Isso não é perda, é crescimento. Deus não está tirando a alegria da sua vida, Ele está purificando o que te afasta da verdadeira paz. A transformação acontece de glória em glória, passo a passo, porque Deus respeita o tempo do processo. Ele conhece suas limitações, suas feridas e sua história. Por isso, Ele trabalha com paciência, mas também com firmeza. A obra do Espírito não depende das suas emoções, mas da fidelidade de Deus. Mesmo nos dias em que você se sente estagnado, algo está sendo ajustado dentro de você. E quando você olha para trás, percebe que já não reage como antes, já não pensa como antes, já não deseja como antes. Isso é sinal de que a salvação está produzindo frutos. Deus está te moldando à imagem de Cristo, não para te sobrecarregar, mas para te libertar de tudo aquilo que te prendia. Em muitos momentos, a sua fé será testada não pelas circunstâncias externas, mas pelas oscilações internas do coração. Haverá dias em que você se sentirá firme, cheio de esperança e convicção. Em outros, tudo parecerá confuso, pesado e silencioso. É exatamente nesses dias que Deus te convida a firmar a confiança não no que você sente, mas em quem Ele é. A fidelidade do Senhor não varia conforme o seu ânimo, nem diminui quando suas forças falham. Ele é constante quando você é instável, fiel quando você se sente fraco. A obra que Deus começou em você não está sustentada pela sua regularidade perfeita, mas pela promessa dele de concluir aquilo que iniciou. Por isso, quando as emoções oscilarem, volte para a verdade. Quando a culpa tentar te afastar, lembre-se da graça que te trouxe até aqui. Quando o cansaço bater, confie que Deus continua agindo, mesmo quando você não percebe. A maturidade espiritual cresce quando você aprende a permanecer firme, mesmo sem sentir tudo no lugar. Confiar em Deus é escolher descansar na sua fidelidade, sabendo que Ele não abandona os processos difíceis. Ele corrige, fortalece, sustenta e conduz com amor. Sua história não está à mercê das emoções do momento, mas nas mãos de um Deus que cumpre o que promete, e essa confiança traz descanso à alma. À medida que Deus trabalha em você, nasce também um chamado à vigilância. Não uma vigilância baseada em medo,
mas em amor pela sua própria alma. Crescer espiritualmente é aprender a cooperar com o que Deus está fazendo, mantendo o coração sensível e atento. Pequenas concessões, quando ignoradas, podem se tornar grandes distâncias. Por isso, o Senhor te convida a guardar o coração, a observar o que você permite entrar pelos olhos, pelos ouvidos e pelos pensamentos. Não é tudo o que parece inofensivo que edifica. A maturidade espiritual ensina a discernir cedo, a se afastar antes que o peso aumente, a dizer não quando a alma precisa ser preservada. Deus não te chama para viver em alerta ansioso, mas em consciência espiritual. Ele te oferece sabedoria para reconhecer o que fortalece sua fé e o que enfraquece sua comunhão. Vigiar é escolher a vida quando o caminho fácil tenta seduzir. É proteger o que Deus está construindo dentro de você. E quando a tentação aparece, o Senhor não te abandona. Ele oferece escape, direção e força. A vigilância não te afasta de Deus, ela te mantém próximo. É um cuidado diário que honra a obra que está sendo formada em você. Em algum ponto da caminhada, Deus começa a tocar em áreas mais profundas, aquelas que você costuma proteger, justificar ou adiar. E é aí que a renúncia deixa de ser um conceito distante e se torna uma decisão prática. Renunciar não é perder identidade, é alinhá-la com o propósito de Deus. Muitas vezes, o coração quer conforto quando Deus está chamando para a santidade. Os sentimentos pedem alívio imediato quando o Espírito convida à obediência. Mas viver guiado pelo Espírito é escolher o que edifica, mesmo quando não é o caminho mais fácil. Deus não te chama para negar quem você é. Ele te chama para deixar para trás aquilo que impede você de viver plenamente. A mente precisa ser renovada, os padrões precisam ser substituídos, e isso acontece quando você oferece sua vida como entrega diária, não como sacrifício pesado, mas como resposta de amor. A liberdade verdadeira nasce quando você decide não ser governado por impulsos, hábitos antigos ou desejos passageiros. Deus deseja formar em você um coração íntegro, capaz de discernir, escolher e permanecer firme. Essa obra não acontece por imposição, mas por rendição. E toda vez que você escolhe a vontade de Deus acima da sua, algo é curado, algo é fortalecido, algo é restaurado. Renunciar no reino nunca termina em vazio. Termina em vida. Chegando a este momento, é importante que você guarde uma verdade no coração. A sua história ainda está em construção. Se você pertence a Deus, nada está perdido, nada está esquecido, nada está fora do controle. O Senhor não inicia obras para abandoná-las no meio do caminho. Ele chama, sustenta, corrige e conduz até o fim. Mesmo quando você se sente frágil, ele permanece forte. Mesmo quando você não entende o processo, ele continua trabalhando com fidelidade. A caminhada com Deus exige perseverança, retorno constante, sensibilidade ao Espírito e confiança diária. Haverá dias de vitória e dias de aprendizado, mas em todos eles Deus estará presente. Continue voltando à palavra, continue se rendendo em oração, continue permitindo que o Espírito Santo te guie. O que Deus começou em você não será interrompido por falhas, quedas ou cansaço, desde que você continue retornando a Ele com sinceridade. Sua vida não é um acaso espiritual, é um projeto em andamento nas mãos de um Pai fiel. Hoje, renove sua decisão de caminhar com Deus, sabendo que Ele é o autor e também o consumador da sua fé. Descanse nessa promessa. O Senhor concluirá a obra no tempo certo, da forma certa, para a glória do nome dEle.
Antes de encerrar este momento, receba esta palavra profética sobre a sua vida. Deus não terminou a obra que começou em você, e os próximos dias trarão sinais claros de amadurecimento, discernimento e fortalecimento espiritual. Aquilo que hoje ainda parece processo, amanhã será testemunho. O Senhor está alinhando decisões, fechando brechas, curando áreas internas e te preparando para viver um novo nível de firmeza na fé. Você não ficará estagnado, você não ficará no mesmo lugar, porque quando Deus trabalha em alguém, Ele conduz para frente. Espere por mais sensibilidade espiritual, mais clareza nas escolhas e mais paz no coração, mesmo em meio às responsabilidades do dia a dia. Se essa mensagem edificou sua vida, inscreva-se agora no canal Inspiração em Palavra, porque amanhã estaremos juntos novamente com mais uma mensagem preparada para fortalecer sua fé, alinhar seu coração com Deus e te ajudar a permanecer firme nessa caminhada. Aqui, cada vídeo é um convite para crescer, amadurecer e permanecer na presença do Senhor. Aproveite também para assistir aos próximos vídeos do canal, porque cada palavra foi pensada para sustentar você nesse processo que Deus está conduzindo. E antes de sair, participe nos comentários. Declare sua fé escrevendo "Eu creio", "Amém", ou compartilhe o que Deus falou com você através desta mensagem. Se houver algo que você está vivendo nesse processo de crescimento espiritual, escreva também. Vamos caminhar juntos em concordância, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que seu dia seja abençoado por Deus.